Do YouTube, achei que você estava cumprimentando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o limite em funções exponenciais. Só lembrando um pouco que uma função exponencial é aquela que ela tem uma base elevada a um expoente. Por exemplo, vamos pegar o número de bactérias, é muito utilizado. Quando eu tenho, por exemplo, um X número de bactérias elevado a um T tempo. Por exemplo, eu tenho 2 bactérias quando é um tempo. Logo em seguida, passou 2 tempos, eu tenho 4 bactérias, 2 elevado a 3. Isso aqui é uma função exponencial, ou seja, é algo que cresce exponencialmente, que cresce de acordo com essa expoente aqui, que vai sempre estar elevando uma mesma base. Isso é muito importante, pessoal. O A é sempre o mesmo, porque ele é sempre uma mesma base, certo? É legal lembrar também que a função exponencial, a gente tem que o f de x dessa função, ela vai tender a zero, mas ela nunca toca o eixo zero, certo? Ela nunca vai cruzar o eixo zero. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que como o A ele nunca vai tocar o eixo zero, o A ele deve ser maior que zero. O A ele vai ser, lembrando que o A é uma constante, certo? Só lembrando, constante é aquele que não vai variar, né? Como o próprio nome diz. Já o x é uma variável, ou seja, como vocês podem ver aqui, ó, o 2 ele se repete 3 vezes, mas o 1, o 2, o 3 é a variável x que vai mudando de acordo com o que o exercício pede, certo? Nós vamos então para os limites. Por exemplo, vamos estudar primeiro o limite de uma função decrescente. Quando a gente tem o A maior que 0, né, e menor que 1, certo? Então a gente tem uma função decrescente. A função decrescente ela vai fazer assim, ó. Lembrando que ela nunca toca o eixo zero, mas ela se aproxima bastante do eixo zero, certo? Então vamos lá, nessa função decrescente. Aí a gente vai analisar agora por mais infinito e menos infinito, certo? Lembrando que quando a gente vai para esse lado de cá, que é o lado positivo do plano de Descartes, a gente está falando do lado positivo, certo? Então a gente tem aqui alfa positivo. Lembrando, então vamos lá, olha. Quando a minha função é decrescente, olha como a curva dela faz. Ela vai se aproximando muito de zero, certo? Logo, a gente vai dizer que o limite de uma função x, né, que é a elevado a x, de uma função exponencial, quando o x dela tende para mais infinito, logo o seu resultado tem que ser igual a zero. Olha aqui, olha. Sempre, olha, quando ela está indo para o mais infinito, olha, os resultados eles vão se aproximar muito de zero. Olha, como o y vai se aproximar muito de zero, olha. Todos os resultados vão se aproximando bastante de zero. Lembrando que ele nunca toca o eixo zero, mas ele se aproxima bastante do eixo zero, certo? Agora, quando eu estou falando do menos infinito, ou seja, a gente está falando dessa parte aqui, ó. A gente está falando de quando ele está subindo, ou seja, o resultado dele, olha, ele vai crescendo. Então é importante lembrar que quando a gente está falando do mais infinito, no caso de uma função decrescente, o resultado dele, olha, está descendo, tendendo a zero. Agora, quando a gente fala de menos infinito, olha aqui a curva. O resultado ele está subindo, ele está crescendo, certo? Logo, a gente vai dizer que o limite de uma função a elevado a x, quando o x tende para infinito menos, para o lado negativo de infinito, logo o resultado tem que ser mais infinito, certo? Bem tranquilo, né? Então esse aqui é o estudo de uma função decrescente, aonde o a ele tem que estar entre 0 e 1, certo? E sempre quando eu estou falando de menos infinito, a função ela sobe, ou seja, ela tende para mais infinito, certo? E quando a função está, quando eu estou falando de mais infinito, logo a função ela está tendendo para zero. Agora no estudo da função crescente, onde a gente tem o a maior que 1, a gente está falando de algo assim, ó, vamos lá. Ou seja, a análise é muito similar entre os dois, mas dá para perceber claramente que quando, olha aqui, ó, a gente está falando agora do infinito menos, olha aqui, ó, ele vai tendendo para onde? Para zero, olha como ele vai descendo os seus resultados, os resultados estão descendo, certo? Então, da mesma forma, eu vou dizer que o limite de uma função ax, quando ela é decrescente no caso, e o x ele está tendendo para infinito menos, o seu resultado é zero. Agora, olha aqui, olha, quando ela está
Então a gente está falando do mais infinito, certo? Ela está crescendo aqui, olha. Olha aqui os valores dela. Ele está subindo para mais infinito, certo? Ou seja, quando eu tenho o limite, né, de ax e x está tendendo para mais infinito, logo o seu resultado tem que ser mais infinito. Por causa que está crescendo da forma, ele está tendendo a subir, certo? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Espero que esteja um pouco embaralhado ainda na sua cabeça, mas agora vai dar para entender. Vamos lá. Quando eu estou falando de uma função exponencial que cresce a partir de um expoente e ela é decrescente porque o a está entre 0 e 1, então olha, eu vou analisar que ela está descendo. Sempre quando ela está descendo, ela vai tender a 0, mas nunca toca a 0. Se ela tende a 0, o limite de uma função exponencial que está indo para o lado positivo de x tem que ser 0. Quando o limite dessa função exponencial está indo para o lado negativo de x, tem que ser mais infinito, por causa ela está crescendo infinitamente. Agora, no caso da crescente, quando ela está tendendo para o lado, quando ela vai para o lado negativo de x, ela está tendendo a 0, certo? Olha aqui, ó, como ela desce. Quando ela está tendendo para o lado positivo de x, ela está crescendo no eixo y. Logo, ela vai ser o limite mais infinito. É isso aí, pessoal. Valeu!